Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a industrialização, tá? E é a primeira aula, imagino de duas, onde a gente vai estar falando sobre as revoluções industriais e como foi se alterando todo esse espaço que acaba refletindo na sociedade, tá? Então, qual que é a importância da industrialização? Por que que ela acaba moldando tanto nossa realidade a ponto de mudar isso? Porque, assim como as indústrias, elas vão estar dentro das cidades e qualquer alteração que tenha ali, seja no modo de produção, seja na sua infraestrutura, ela reflete tanto na cidade em si como na sociedade, tá? As formas como as pessoas se relacionam tem muito a ver com a forma com que elas trabalham, como é dividido esse trabalho, tá? Tanto que a nossa sociedade hoje ela é estruturada por conta desses processos de industrialização que ocorreu, tá? Então aqui a gente evidencia três pontos. Então, as grandes transformações urbanas, por conta da multiplicidade de serviços e o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, isso influencia muito a forma como as cidades são organizadas. Depois, o aumento da produção agrícola, que é por conta da mecanização das atividades de plantio e colheita, e também o uso de insumos para a origem industrial. E depois, consequentemente, né, a estrutura dos modos de vida e hábitos de consumo e também a forma de novas profissões, tá? Então, não só a forma como a cidade, mas o campo é organizado e as futuras profissões vão surgindo é em detrimento de como a indústria vai se organizando, tá? E para vocês terem uma ideia de como isso vai ocorrendo, aqui a gente tem uma foto comparativa da Avenida Paulista atual e 125 anos atrás, tá? Eu já não vou conseguir calcular para vocês verem como evoluiu a cidade de São Paulo. E isso evoluiu por conta principalmente de todos esses processos que foi envolvendo avanço no meio de transporte, o avanço da sociedade, as indústrias que estavam ali. Falando em indústria, como que a gente pode separar elas ou classificar? A gente pode classificar as indústrias entre extrativas, que são aquelas que vão extrair dos recursos naturais, ou as que vão transformar esses recursos naturais. Dentro das que transformam, elas podem ser de bens de produção, bens de capital e bens de consumo. As de bens de produção, elas vão pegar essa matéria-prima extraída e vão transformar ela em algum produto que vai ser utilizado pelas bens de capital. Qual o exemplo? As metalúrgicas, que trabalham com alumínio, a siderúrgica, que trabalha com aço, as petrolíferas, que vão pegar o petróleo e vai refinar ele, tá? Então, isso são exemplos de indústrias de bens de produção. As bens de capital, elas vão produzir máquinas, peças e equipamentos para outras indústrias. E daí a gente chega nas indústrias de bens de consumo, que são aquelas que vai fazer produtos que vai ser vendido para o consumo direto, ou seja, para a gente, tá? Então, se eu for pegar, por exemplo, uma lata de refrigerante, ela passou pela extração, que foi a bauxita. Essa bauxita foi para uma siderúrgica, virar folhas de alumínio. Essa siderúrgica foi enviada para uma de bens de capital, onde foi feita a lata. E depois, no bens de consumo, uma outra indústria, foi feito o líquido e colocado aqui e enviado para uma distribuidora, enfim, para um supermercado, até chegar do consumidor final, que sou eu, tá? Outra classificação que a gente pode ter das indústrias é mediante o setor que ela trabalha. Então a gente tem a construção civil, a bélica, a aeronáutica e a naval. De construção civil, é tudo voltado para cidades, então edifícios, usinas de produção, pontes e por aí vai. Aeronáutica, construção de aviões, naval, navios e bélica é tudo que a gente vai utilizar nas guerras. Então, é armamentos, é tanques, são aviões e navios de guerra, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de classificações. A mais utilizada economicamente falando é a primeira que a gente acabou vendo. Agora, com relação às revoluções industriais. Já vou deixar um adendo. Muito se fala sobre 4 revoluções industriais, porém o livro que eu estou usando, ele só cita as 3. Então, essa primeira aula a gente passa pelas 3, depois, na aula que vem, eu vou comentar os pormenores de cada uma, os fenômenos principalmente de métodos de produção, e aí eu falo sobre essa quarta fase, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, inclusive. Então, vamos lá. Primeira Revolução Industrial. Ela inicia na Inglaterra por conta do surgimento das indústrias que vai utilizar
o carvão. Qual que foi o boom, qual que foi a jogada disso? Foi utilizar caldeira, tá? Eles utilizavam carvão para fazer com que o motor girasse e por conta disso eles acabaram introduzindo isso nas indústrias, tá? E aí a forma de produção aumenta, você sai daquela produção de manufatura, onde você tinha os artesãos trabalhando, e você passa para os bens industrializados, por mais que sejam rudimentares, tá? E aí essas regiões começam a contratar muita gente e começa a atrair pessoas para a cidade. Aqui, nesse segundo slide, a gente tem um exemplo de como que era essas máquinas a vapor, como elas eram empregadas, tá? Elas começaram a ser empregadas em 1769, principalmente na indústria têxtil, né, na produção de tecidos, tá? E também a gente tem uma revolução nos meios de transporte, porque vai surgir algumas locomotivas e navios a vapor. E isso permite que o transporte de mercadoria, o transporte de pessoas, de matéria-prima, também ocorra de forma mais rápida e dinâmica. Ah, é rápido igual hoje? Não, a gente está falando de 1769, tá? Nessa época não existia nem energia elétrica ainda. Avançando um pouquinho, essa industrialização, ela vai, como eu já tinha comentado, ela revoluciona toda a forma da sociedade de organizar, e aí começa a surgir o que a gente chama de DIT. Já passei em muitas aulas atrás o que é a Divisão Internacional do Trabalho, tá? E agora a gente vai ver nos pormenores. Então, nessa primeira, como era antes? A gente tinha o Pacto Colonial, onde a metrópole negociava com a colônia, e aí a gente vai para Divisão Internacional do Trabalho, do capitalismo industrial, e depois ele passa para o financeiro, que a gente vai ter mandando os produtos primários, os produtos agrícolas, minerais, e a gente tem a metrópole, que passou pelo processo de industrialização, que vai enviar para a colônia os produtos industrializados, tá? Produzidos ali por ela. Esse capitalismo, ele vai avançando muito rápido, tá? A sociedade vai completamente ficar à mercê dele, como a gente já sabe, está até hoje inserido dentro do sistema. E no campo também vai passar pela revolução agrícola. Esses avanços tecnológicos, eles chegam no campo, eles modificam o sistema de propriedade, eles modificam o sistema de produção, e aí a produtividade da terra aumenta. Porém, como a produtividade aumenta, não quer dizer que a quantidade de pessoas empregadas aumenta também, é o inverso. E aí essas pessoas expulsas da terra, expulsas entre aspas, que acabaram perdendo emprego, vão fazer um êxodo e elas vão vir para cidades. Isso vai criar bolsões de mão de obra barata e abundante. E aí essas fábricas vão se aproveitar disso, tá? Então aqui a gente já tem uma outra situação que foi causada por conta dessa revolução industrial, que você modifica toda essa vida dessas pessoas que saem do campo e vêm para a cidade. Quem fica na cidade, quem fica no campo, perdão, eles acabam focando em produzir bens de abastecimento para cidades, alimentos, porque o foco da agricultura não era produzir os alimentos para o abastecimento alimentício, e sim para abastecer as indústrias, tá? E aí o trabalho agrário ele começa a se distanciar da subsistência, que é quando você planta para você se manter vivo. O foco dele vai ser passar de plantar para lucrar, para vender, para passar para frente, tá? O intercâmbio comercial ele explode, porque a partir do momento que você tem meios de transporte mais rápido, a ida e vinda de pessoas, ideias e projetos é muito maior. E aí isso vai também necessitar de construção de novas estradas, novas vias e de meios de transporte. E aí a gente vai ter canais que vão ligar um rio ao outro sendo construídos, estradas, ferrovias. E já no século XIX a gente tem o surgimento da ferrovia, que vai suprir toda essa necessidade de transportar as quantidades gigantescas de carvão mineral que eles utilizavam para manter essas máquinas produzindo, girando, né? A Inglaterra era a líder, era a chefe da industrialização, era o país mais industrializado, e como não tinha ninguém para bater de frente, obviamente, o que vai reinar ali
são os ideais que vai favorecer ela. Quais seriam esses ideais? O cunhado por John Locke, que é o liberalismo. A gente já falou deles em outras aulas, mas enfim. O liberalismo é aquela ideia onde o Estado é mínimo, ele não intervém na economia e os próprios indústrias, a própria economia em si, se autorregula. E isso, naquela época, foi extremamente difundido. A Inglaterra acabou injetando essa ideologia nos outros países, e acabou levando ela à frente e ela predominou durante um bom tempo, tá? Aí a gente avança para a segunda revolução industrial. O que vem de novo com a segunda revolução industrial? A eletricidade, que a gente tem até hoje, ainda bem, né? Inclusive, semana passada eu não consegui dar aula porque acabou a força aqui no meu bairro. E também o motor combustão interna, tá? Que é o uso dos derivados de petróleo. Isso causou uma mudança muito grande, porque se antes todas as fábricas estavam obrigatoriamente sendo instaladas em volta das usinas de carvão, porque elas precisavam dessa matéria-prima, com o advento principalmente da eletricidade, você não tinha mais essa necessidade de você colocar todas as suas fábricas lá. Então você podia espalhar elas por outras cidades, outras regiões. Então isso é uma grande mudança de uma revolução para outra. E depois a gente tem também do motor de combustão interna, que vai acabar dando origem aos carros e tudo mais, que permite esse maior transporte e fluxo tanto de matéria-prima quanto de pessoas também. Outra característica que a gente muda bastante, tá? Além disso, quais são as outras mudanças que a gente tem? A gente tem as indústrias de aço e alumínio surgindo, as indústrias químicas que vai vir por conta do petróleo, que eles vão tirar todos os produtos derivados do petróleo. Inclusive, nessa época, já começa a produzir compostos orgânicos feitos em laboratório. Então, você teria ali, por exemplo, a amônia, ela é produzida em laboratório, e isso revoluciona tudo. A marinha mercantante, tanto da Europa quanto do Japão e dos Estados Unidos, acaba se desenvolvendo. E as ferrovias, que vão começar a se expandir para o mundo todo, tá? Por conta desse boom de vamos precisar se mover. Bom, nesse cenário, as indústrias inglesas, que já estavam acostumadas e já tinham toda uma tecnologia considerada tradicional, que vem da primeira Revolução Industrial, elas acabam ficando um pouco para trás, porque os novos polos de industrialização na Alemanha, Estados Unidos e no Japão, eles acabam incorporando todas as novas tecnologias que surgiram bem mais rapidamente do que a Inglaterra, tá? E aí a industrialização, ao contrário da primeira etapa, ela acaba sendo mais difundida. Se antes a gente estava tudo concentrado na Inglaterra, nessa segunda a gente já tem outros países, outros polos se formando, tá? E com relação ao estilo de capitalismo que a gente tem nessa época da segunda revolução, a gente vai considerar ele como capitalismo monopolista. Por que monopolista? Porque como as fábricas, como as indústrias acabavam se desenvolvendo... Nossa, ele tá atacado hoje. Fala oi, Roger. Pra acabar. Voltando. Como nessa época as indústrias estavam se desenvolvendo, estavam precisando de injeção de dinheiro por conta dos altos valores de desenvolvimento, eles acabaram se unindo. Então vários empreendedores, vários chefes de indústrias acabavam se unindo num conglomerado para desenvolver isso. E aí, isso foi dando os primórdios das grandes multinacionais que a gente tem hoje, tá? No fim do século XIX, essa fusão entre o capital industrial e também a participação dos bancos, que é o capital financeiro, fez surgir essas gigantes empresas, e as pequenas competidoras que tinham com elas, ou elas acabavam falindo, ou elas acabavam sendo compradas por esses gigantes, tá? E aí a gente vai ter dois fenômenos que é prejudicial para o consumidor, que é o oligopólio e o monopólio, que começa a surgir nessa época. O oligopólio é quando um grupo de empresas vai controlar todo o mercado através da oferta do seu produto. E o monopólio é quando uma empresa ou uma pessoa, enfim, um grupo, ele controla
toda a produção, desde o começo até a venda final do seu produto. O oligopólio, eles mantêm a sua hegemonia, já o monopólio, eles controlam principalmente o preço dessa mercadoria. E aí você não consegue bater de frente com eles, você tem perca da qualidade dos produtos, porque você não tem competição, você acaba pagando mais por uma coisa que necessariamente não precisava ser aquele valor exorbitante e tudo mais, tá? Mas isso são características das grandes empresas. Falando em grandes empresas, eu adoro essa imagem, porque ela mostra mais ou menos como a gente vive hoje. Então, se você for pegar as principais empresas dos produtos alimentícios, você vai achar uma infinidade de marcas no mercado. Só que quando você analisa quem foi que produziu, quem foi que embalou, você chega nisso. Então você tem ali, por exemplo, 2, 3 marcas concorrentes, porém são todas da mesma empresa. E aí o que acontece? É a marca de primeira, segunda e terceira linha, que são os preços mais acessíveis. Vamos pegar um exemplo clássico que eu uso no Natal. A gente tem os panetones da Balduco, que agora deve estar virando numa margem de R$ 30 quase. E você tem algumas marcas menores, como por exemplo da Visconde, ou os panetones da Puma. O que acontece? Visconde, Puma e Balduco é do mesmo setor, da mesma fábrica, tá? O que acontece é que você tem a primeira linha e as linhas alternativas dos produtos deles. Então, tipo assim, é uma maneira deles de controlar todo esse mercado de produtos alimentícios, criando diversos subprodutos ou variedades do mesmo produto, tá? E aí, como que fica a nossa DIT, a Divisão Internacional do Trabalho? Nesse capitalismo financeiro, a gente vai ter o pré e o pós-segunda guerra. No pré-segunda guerra, a gente tem a DIT clássica, que é os países desenvolvidos. Eles vão mandar produtos industrializados para os não desenvolvidos, os capitais, os investimentos e empréstimos. E os não desenvolvidos, não industrializados, enviam os produtos primários, os agrícolas, minerais e fósseis. E na nova DIT, pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente já começa com os primórdios da globalização, os países subdesenvolvidos que estão entrando no processo de industrialização vai enviar os produtos primários, os produtos industrializados básicos, e no setor de capitais, no setor financeiro, eles vão mandar os juros, os royalties e os lucros. Lucros do quê? Do que os países desenvolvidos acabam investindo. Porque agora, nessa nova DIT, além dos produtos industrializados de alta tecnologia que os desenvolvidos mandam, eles também mandam capital, que vem na forma de empréstimo, de investimentos, de tecnologia. E aí, os subdesenvolvidos acabam ficando à mercê deles e mandando com essas dívidas, tá? E aí a gente avança para a nossa terceira revolução industrial, que também é chamada de revolução técnico-científica. Ela começa a engatinhar ali durante a Segunda Guerra Mundial, mas ela vai se consolidar nas últimas 3 décadas nossas. Então é praticamente na passagem do século, tá? Ela está muito relacionada com o avanço das telecomunicações, o uso de satélites, internet, o avanço do transporte, a informática e também a microeletrônica e a robótica, principalmente no que diz respeito à linha de produção. Eu coloquei essas 2 imagens para vocês compararem como que foi evoluindo drasticamente a nossa tecnologia, né? Na questão de armazenamento de dados, antigamente a gente usava disquete, que era uma coisa desse tamanho, e ele não... sei lá, você não conseguia guardar 2, 3 músicas nele porque já dava capacidade. E hoje a gente usa micro SD ou nano SD, que é coisinha desse tamanho, e cabe a sua vida ali, dentro desse pendrive. O mesmo vale para os celulares, que a gente sai daquele tijolão de quase 1 quilo e a gente vai para aqueles que é possível gravar videoaula, que é o que eu estou fazendo com o meu. Então a gente avançou drasticamente disso. Por conta desses avanços, a gente acaba caindo num probleminha também. Esse avanço facilita a nossa vida? Muito, facilita os meios de produção, gera novas tecnologias, legal. Porém, esse avanço tecnológico, esse surgimento de novas coisas, ele é tão rápido que os nossos produtos hoje eles já vêm programados para se tornarem obsoletos.
Senão você acaba criando novas tecnologias e elas não têm saída no mercado, que é o que a gente chama de designer obsoleto. Eu tinha mandado como sugestão o documentário chamado A Origem das Coisas. Ele trata desse tema. Se vocês derem uma pesquisada no Google, vocês já vão tipo sacar na hora o que, que é. Mas, em suma, esse designer obsoleto é que as coisas são feitas, elas são programadas para não durarem. Então, se você for na casa da sua avó, da sua bisavó, enfim, você vai ver uma geladeira vermelha, uma geladeira azul, azul claro, e ela vai estar funcionando perfeitamente há quase 50, 60 anos. E hoje, se você vai e compra um eletrodoméstico, enfim, qualquer coisa nova, não dura aí 10, 15 anos, tá? Por conta do quê? Isso já é feito para estragar e você ter que comprar outros novos e tá sempre se renovando. É uma maneira de você fazer com que esse mercado tecnológico gire e também é uma maneira de você estar sempre consumindo e dando lucro para quem produz, né? Bem-vindo ao capitalismo, sistema que não deu certo. Ah, o avanço dessa terceira revolução, eles são benéficos, sim, e eles não caem do céu. Para que ocorra esses avanços, você precisa de investimentos, você precisa de locais propícios para isso, e por conta disso, muitas empresas desenvolveram seus grandes centros de pesquisas internos. Mas os governos também fazem isso, tá? Aqui no Brasil, uma característica muito importante é que as grandes faculdades, as grandes universidades realizam as pesquisas, principalmente pesquisas base, que é que vai dar origem a toda uma nova gama de coisas mais específicas. E a gente também tem os nossos institutos de pesquisas, por exemplo, o Butantan, em São Paulo, que é um instituto de pesquisa que trabalha na área da saúde, tá? E aí, só para fechar, a forma de contratação, de linha de produção e tudo mais, também acabou sendo alterada nessa terceira revolução, tá? A gente tem hoje o advento de, de robótica, de maquinário, de automação da linha de produção, e isso acaba empregando menos. Então, num geralzão, a gente, com toda essa revolução, a gente aumentou a produção dos produtos, aumentou a qualidade, aumentou o nível tecnológico, porém hoje a gente emprega menos pessoas por conta de que não há essa necessidade dessa mão de obra ali, uma vez que isso está sendo desenvolvido por robôs, enfim, por máquinas. O mesmo acontece no campo, na agricultura. Você tem industrializado a colheita, o plantio e tudo mais, e isso demanda pouca mão de obra, tá? E aí, então, a gente tem uma redução do número de trabalhadores. Em contrapartida, o setor de serviço, ele tem ampliado, tá? Então, a gente tem transferido, não proporcionalmente, mas de um setor para outro. A gente fica por aqui hoje. Eu vou mandar alguns exercícios a respeito dos temas que a gente viu. E aí a gente resolve eles durante a monitoria. Tchau, tchau, gente!